Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, mova-nos interiormente para podermos estudar o que Deus quer nos falar através deste documento, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, do Papa Francisco. Hoje estudaremos o capítulo 2, As realidades e os desafios das famílias, número 31, é a introdução. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e os desafios atuais. É salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a Igreja pode ser guiada por uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família. E o Papa diz aqui: não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo o que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual, mas dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo, considero oportuno recolher algumas das suas contribuições pastorais, acrescentando outras preocupações derivadas da minha própria visão. Primeiro ponto, a situação atual da família começa no número 32 e vai longamente sendo desenvolvido pelo Papa até o número 49. E vamos ler então. Número 32. Fiéis ao ensinamento de Cristo, olhamos a realidade atual da família em toda a sua complexidade, nas suas luzes e sombras. Hoje, a mudança antropológica cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Se no número 8 ele cita Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II, aqui o número 9 diz o Relatio Synodi, número 5. Já no contexto de várias décadas atrás, os bispos da Espanha reconheceram uma realidade doméstica com mais espaços de liberdade, com uma distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas, valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos, contribui-se para humanizar toda a vida familiar. Nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos, permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado. Mas estamos cientes da orientação principal das mudanças antropológicas culturais, em virtude das quais os indivíduos são menos apoiados que no passado pelas estruturas sociais na vida efetiva e familiar. Aqui cita um documento da Conferência Episcopal Espanhola de 79 e mais o Relatio Synodi. Então aqui se trata, não poderei ler com vocês o documento todo, vou ler os pontos que eu já tenho preparado, só para abrir o tema. E aqui no número 33 corrobora aquilo. Muitas coisas mudaram positivamente, onde a família, no ponto de vista da convivência, é mais justa. Divisão de papéis, compreensão, divisão de papéis no sentido de encargos. E diz assim no número 33, mas vamos ponderar, há uma mudança também. O que significa essas mudanças antropológicas culturais? Por outro lado, há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado
que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo-a prevalecer em certos casos a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos, assumidos como caráter absoluto. As tensões introduzidas por uma exasperada cultura individualista da posse e do gozo geram, no âmbito das famílias, dinâmicas de intolerância e agressividade. Gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidades de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramo-nos perante fenômenos ambíguos. Quais são esses fenômenos ambíguos? Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade em vez de reproduzir comportamentos prefixados. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e a espontaneidade, mas, se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto e na arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas, se não tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera em uma incapacidade de se dar generosamente. De fato, em muitos países, onde diminui o número de matrimônio, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. Podemos assinalar também um louvável sentido de justiça, mas mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. Aqui está o isolamento, o não querer viver juntos, e aí é louvável que ao nosso tempo as pessoas são mais ávidas e mais desejosas e procuram exigir os seus direitos, mas muitas vezes não querem também ter deveres e ônus, só bônus. Número 34. Se esses riscos se transpõem para o modo de compreender a família, a família, pode transformar-se em um lugar de passagem, onde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos, enquanto os vínculos são deixados à precariedade volúvel de desejos e das circunstâncias. No fundo, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se, para além dos indivíduos, não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Nesse contexto, o ideal matrimonial, com um compromisso de exclusividade e estabilidade, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado em uma relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Número 34. Essa é a situação. E agora o Papa, no número 35, vai dizer: como cristãos, não podemos renunciar a propor o matrimônio para não contradizer a sensibilidade atual, para não estar na moda ou por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano. Estaríamos privando o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade. É-nos pedido um esforço mais responsável e generoso,
que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam mais bem preparadas para responder à graça que Deus lhe oferece. Ao mesmo tempo, diz o número 36, devemos ser humildes e realistas para reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar o que hoje nos leva a lamentar, pelo que nos convém, uma salutar reação de autocrítica. Além disso, muitas vezes apresentamos de tal maneira o matrimônio que o seu fim unitivo, o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficam ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação. Quer dizer, o ter filhos está acima da ajuda mútua e da construção humana e espiritual do casal. Isso digo eu. Também diz, não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, como propostas adaptadas aos seus horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. Outra vezes apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente diante da situação concreta e das possibilidades afetivas das famílias, tais como são. Esta excessiva idealização, sobretudo, quando não despertamos a confiança na graça, não fez com que o matrimônio fosse mais desejável e atraente, muito pelo contrário. Se a gente idealiza um jeito do matrimônio, é como se quisesse que as pessoas, os casais, cada um na sua pluralidade, subjetividade, e colocássemos numa forma. Quem gosta de ser colocado numa forma? Ninguém. Para ser triturado, ajustado, não é assim. Isso é um problema. Isso é até moralismo, porque depois ninguém o vive, nem nós. Número 37. Durante muito tempo, pensamos que com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Temos, olha que diz o Papa, dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem da melhor forma que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações em que se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não pretender substituí-las. Claro, nós temos que adequar a nossa consciência à lei, mas depois, aquilo que não é de fé e costume, e em situações limites, nós precisamos ajudar a pessoa, mesmo porque aqui a vida da graça nos leva a um caminho, a um progresso, e não nos leva a esquemas prontos, definidos. Nós não chegamos ainda, nós estamos em caminho. Depois, número 38, diz o Papa, devemos dar graças, pois a maioria das pessoas valoriza as relações familiares que permanecem no tempo e garantem o respeito pelo outro. Por isso, aprecia-se que a Igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Muitos estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na Eucaristia, que lhes permite enfrentar desafios do matrimônio e da família. E aqui diz, em alguns países, especialmente em várias partes da África,
o secularismo não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais e em cada matrimônio gera-se forte união entre duas famílias alargadas, onde se conserva ainda um sistema bem definido de gestação de conflitos e dificuldades. No mundo atual, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto. Isto abre a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. No entanto, muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Muitos não sentem a mensagem da Igreja sobre o matrimônio e a família como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo em que propunha um ideal exigente, não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis, como a samaritana ou a mulher adúltera. Número 39. Isso não significa deixar de advertir a decadência cultural que não promove o amor e a doação. As consultas que antecederam os 2 últimos sínodos trouxeram à luz vários sintomas da cultura do provisório. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Creem que o amor, como acontece nas redes sociais, possam ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor e, inclusive, bloqueado rapidamente. Penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem os custos e benefícios e se mantém apenas caso seja um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço. Transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Um usa e joga fora, gasta e rompe, aproveita e espreme enquanto serve, depois adeus. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, de seus desejos e necessidade, mas quem usa o outro mais cedo ou mais tarde acaba por ser manipulado e abandonado com a mesma lógica. Impressiona ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia idade, que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. Olha que lindo. É uma boa síntese do que acontece, infelizmente, a cultura do descarte. E aí, o número 40, o Papa diz: e agora eu vou começar a não ler tudo, mas sintetizar, porque não temos tempo. Correndo o risco de simplificar, poderemos dizer que vivemos em uma cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque privam-nos da possibilidade para o futuro. Aí, mas esta mesma cultura apresenta outras opções que também eles são dissuadidos de formar uma família. Em alguns países, muitos jovens, com frequência, são induzidos a adiar as dúvidas devido aos problemas de tipo econômico, de trabalho e de estudo, desvalorizando assim o matrimônio. Depois, no número 41, diz:
Eu espero que depois vocês possam ler juntos, ler depois, né? O que vemos juntos, vocês estudam. Eu já li várias vezes, mas eu preciso dar uma visão de conjunto, até porque o curso não pode se prender somente a estudar a encíclica, mas a estudar a encíclica dentro de todo o conteúdo do nosso curso. Os padres assinodais, diz o número 40, aludiram a certas tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação, narcisista, estável e mutável, que não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade. Número 42. A própria queda demográfica causada por uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva não só determina uma situação em que a sucessão das gerações deixa de estar garantida, mas corre o risco de levar com o tempo a um empobrecimento econômico e a uma perda da esperança no futuro. Depois diz aqui o número 42. O avanço das biotecnologias também teve um forte impacto sobre a natalidade. Podem juntar-se outros fatores, como a industrialização e a revolução sexual, o receio da superpopulação e os problemas econômicos. E a sociedade de consumo pode também dissuadir as pessoas a ter filho por questões financeiras. Número 43, aqui é muito importante. O enfraquecimento de fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades. Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Deixo aqui para vocês, hein? Os padres que trabalharam no sínodo disseram que uma das pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Meditem. O número 44 diz: a falta de uma habitação digna ou adequada leva muitas vezes a adiar a formalização de uma relação. Isso é sério. E diz o Papa, é preciso lembrar que a família tem o direito a uma habitação condigna, apropriada para a vida familiar e proporcional ao número dos seus membros, em um ambiente fisicamente sadio, que proporcione os serviços básicos para a vida da família e da comunidade. Número 45. Há muitos filhos nascidos fora do matrimônio, especialmente em alguns países, e muitos são os que em seguida crescem com um só dos progenitores e um contexto familiar alargado ou reconstituído. Eu já percebi onde trabalhei também quantas crianças são criadas pelos avós, sobretudo pela avó. Isso são problemas que nós estamos levantando, não? 46, número. As migrações constituem outro sinal dos tempos que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequências sobre a vida familiar. E aí nós temos que entender toda a preocupação com os imigrantes, as pessoas que devem deixar a sua terra por questões de guerra e de pobreza e levam as suas famílias ou deixam os seus filhos e depois pensando em um dia buscá-los. Número 47. Os padres dedicaram especial atenção também às famílias das pessoas com deficiência, pois quando esta irrompe na vida, gera um desafio profundo e inesperado e transtorna os equilíbrios, os desejos, as expectativas. Merecem grande admiração as famílias que enfrentam a difícil prova de um filho com deficiência. Aqui no número 48 diz:
A maior parte das famílias respeita os idosos, circunda-os de afeto e o considera-os uma bênção. E aí, por outro lado, os cuidados que eles querem muitas vezes, que eles requerem, os idosos, põem a dura prova aos seus entes queridos. A valorização da fase conclusiva da vida é hoje tanto mais necessária quanto mais se procura remover de qualquer forma o momento da morte. Por vezes, a fragilidade e a dependência do ancião são explorados iniquamente por mera vantagem econômica. Outro problema, a eutanásia e o suicídio assistido são graves ameaças contra as famílias no mundo inteiro. E nós estamos no último número da situação atual da família, e vou ler o 49 ao todo convosco. Quero assinalar a situação das famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, onde as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante. Se todos têm dificuldades, estas, em um caso muito pobre, tornam-se mais duras. Por exemplo, se uma mulher deve criar seu filho sozinha, devido a uma separação ou por outras causas, e tem de ir trabalhar sem a possibilidade de deixá-lo com outra pessoa, o filho cresce em um abandono que o expõe a todos os tipos de risco e fica comprometido o seu amadurecimento pessoal. Nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a Igreja deve dedicar especial atenção em compreender, consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas, tendo como resultado fazê-las sentir enxugadas e abandonadas, precisamente pela mãe que é chamada a levar-lhes a misericórdia de Deus. Assim, em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformá-lo em pedras mortas para jogar contra os outros. Nossa, aqui é o discurso do Papa no encerramento da Assembleia em 2015. Olha só, aqui não se trata de julgar, mas de ver porque essas pessoas sofrem, estão em situações de penúria, miséria, em todos os sentidos. Agora aqui, do número 50, alguns desafios. Além de apontar a situação, agora do número 50, são 7, 8 números, se fala sobre alguns desafios. Diz assim, número 50, vem comigo, acompanhe, do Amoris Laetitia. As respostas recebidas nas duas consultas efetuadas no caminho sinodal mencionaram as mais diversas situações que colocam novos desafios. Além das situações já indicadas, muitos referiram-se à função educativa que acaba dificultada, porque, entre outras causas, os pais chegam em casa cansados e sem vontade de conversar em muitas famílias. Já não há sequer o hábito de comerem juntos e cresce uma grande variedade de ofertas de distração, para além da dependência da televisão. Isso torna difícil a transmissão da fé dos pais para os filhos. Outros assinalaram que as famílias habitualmente padecem de uma enorme ansiedade. Parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente, garantir o futuro. Isso, que é uma questão cultural, vê-se agravado por um futuro profissional incerto, pela insegurança econômica ou pelo medo em relação ao futuro dos filhos. Número 51 se fala a toxodependência como um dos flagelos do nosso tempo, que faz sofrer muitas famílias e não raro acaba por destruí-las. A questão dos jogos
do álcool, e a família poderia ser lugar da perfeição e das boas regras, mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Depois, uma questão dramática, né? Álcool, drogas, jogos, e a família deveria ser o lugar para se prevenir, e nós devemos ajudar a família. Número 52. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família, como sociedade natural, fundada no matrimônio, seja algo que beneficia a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das vilas. Número 53. Em certas sociedades, ainda vigora a prática da poligamia. Em outros contextos, permanece a prática dos matrimônios arranjados. É duro, mas isso acontece. Número 54. Neste relance sobre a realidade, desejo salientar que, apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público, há ainda muito que avançar em alguns países. A violência verbal, física e sexual perpetrada contra as mulheres em alguns casais contradiz a própria natureza da união conjugal. Penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso aos postos de trabalho dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, quando a mulher era considerada um ser de segunda classe. Mas recordemos também o aluguel dos ventres, a instrumentalização e a comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea. Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorreriam a partir da emancipação da mulher, mas este argumento não é válido, é falso, não é verdade, trata-se de uma forma de machismo. Profundo isso. Número 55, questão da mulher, hein? Ao homem cabe um papel igualmente decisivo na vida da família, com particular referência à proteção e ao sustento da esposa e dos filhos. A ausência do pai marca gravemente a vida da família e a educação dos filhos e a sua inserção na sociedade. A ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência priva os filhos de um modelo adequado do comportamento paterno. Número 56. Outro desafio surge de várias formas de uma ideologia chamada gender, do gênero, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Ela apresenta uma sociedade sem diferenças de sexo, esvaziando a base antropológica da família. Esta ideologia induz a projetos educativos e a orientações legais que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculada da diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade humana é entregue a uma opção individualista, também variável no tempo. Preocupa o fato de algumas ideologias deste tipo, que pretendem dar resposta a certas aspirações, por vezes compreensíveis, procuram impor-se como pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças. É preciso não esquecer que o sexo biológico, sex e função sociocultural do gênero podem se distinguir, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher.
Desse modo, a vida humana e a paternidade e a maternidade tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, predominantemente sujeitas aos desejos de indivíduos ou casais. Olha só, lá no número 56 no final. Uma coisa, diz o Papa, é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade, e significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Aqui está a resposta do Papa à questão do gender, que não é do Papa, é da Igreja, assinalada no Sínodo. Número 57, para terminarmos este capítulo. Dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam caminhando, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegria, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios. Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Em todas as situações, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Se constatarmos muitas dificuldades, estas são, como disseram os bispos da Colômbia, um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Então aqui nós temos uma visão de conjunto de todo o drama e a alegria da família. E aqui se trata de não julgar, mas ver situações limites, conflitivas e dificultosas. Na primeira parte, não ver a situação atual da família. E depois, aqui, termos um olhar para alguns desafios, que aqui são a família que não convive mais, o problema das drogas, álcool, jogos, a poligamia, não? O não reconhecer que a família é a primeira célula que deve ser amada e cuidada, o problema do machismo contra as mulheres, o papel da mulher é importante, como ela é aviltada, o homem que muitas vezes é imaturo para assumir o seu papel, a ideologia do gênero. E aqui o Papa diz que nós devemos ver a família dentro da sua realidade de imperfeição, mas de caminho, e livrar-nos de modelos prontos e idealizar uma realidade. Jesus Cristo veio para salvar a nós que somos pecadores, e a Igreja deve apontar caminhos de esperança e não jogar pedras dando o dedo. Tá bom? Depois eu vou deixar um pequeno guia estudo, um roteiro de estudo para vocês desse capítulo. Como eu disse, eu não posso ler tudo, eu preparo antes e vou focalizando alguns temas e depois eu evidencio no roteiro para que vocês estudem. Muito obrigado, paz e bem, valeu!